Maravilha! Estamos de volta a mais um episódio. Já desce o like, já se inscreve, porque eu já vou te adiantar, vai valer muito a pena. Quando a gente entra dentro das empresas, a gente sempre descobre uma dor ou outra que basicamente não é novidade, né? Mas sempre tem aquela que diferencia em vários sentidos, né? Mas o varejo em si, ele sofre muito principalmente porque ele está diretamente ligado à percepção de mercado. Ou seja, se não tem dinheiro circulando, o varejo sofre demais. Se a logística não está funcionando, o varejo sofre demais e por aí vai. Então, hoje, ao falar de varejo, você, pequeno e médio, você autônomo, é legal ter essas informações, principalmente para você ter uma leitura adequada de tudo que está acontecendo, tá bom? E para isso, estamos recebendo o nosso super convidado, Luciano. Muito obrigado. Prazer. Luciano, de verdade, Obrigado pelo para a convite. gente é um prazer ter você aqui, principalmente pela expertise. A gente comentava um pouquinho ali embaixo que o nosso público é pequeno e médio, né? Isso. Então, você vai falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira, sobre as empresas que você passou. Seria incrível você trazer essas instruções que as grandes estão fazendo, principalmente porque eles olham muito para o futuro, trazer para essa galera, tá bom? Estamos contigo, por favor, se apresenta, quem é você, por onde você passou. Obrigado, Miguel. Obrigado, Arthur, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo aqui. A gente poder aqui falar um pouquinho do pequeno conhecimento que a gente tem na área aí, das nossas experiências. Pequeno. Mas eu, bem, sou carioca, né, na verdade, até nasci no Rio de Janeiro e vim muito cedo para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Minha família está toda aqui hoje, né, ainda tem parentes lá no Rio de Janeiro. E comecei a trabalhar muito cedo na área bancária, na época fazer estágio lá no Banco do Brasil. Todo administrador sonha em trabalhar, ou sonhava trabalhar num banco, né? E aí fui crescendo, rapidamente eu fui para o Unibanco, aliás, para o HSBC, um banco que estava no Brasil há muito tempo, uma multinacional inglesa que saiu, depois entrou o Bradesco até, né? Fiquei lá uns 10 anos no HSBC, cresci, fiz história, foi uma escola, né? O banco lá em inglês, ele é uma escola para a vida. De lá eu recebi convite para ir para o Itaú Unibanco, que estava nessa junção, na troca, na época dessa compra do Itaú. Mas eu era muito apaixonado pela área de varejo, muito apaixonado. É uma coisa que eu sempre estudei, sempre gostei. Na área de administração, então, eu fiz a administração por causa de varejo. E logo eu conheci alguns empresários e se aprofundando em varejo, eu recebi um convite de uma empresa para poder, que é a Sertão, uma empresa local aqui de Campo Grande, né, regional, para fazer uma reestruturação na parte financeira deles. Eu era de banco, ele atendia eles, enfim, tinha amigos em comuns, recebi esse convite e fui trabalhar na Sertão para fazer essa reestruturação da parte financeira ali, contábil. E aí, entrando lá, a gente encontrou várias oportunidades de melhoria e conseguimos otimizar muito isso para eles. Rapidamente, dentro de um ano, eu acabei virando um diretor geral da Sertão. Foi uma proposta muito interessante, eles até então não tinham um diretor geral, e a proposta foi de que eu cuidasse realmente, ajudasse, apoiasse eles nesse desafio. A Sertão, não sei para quem, se as pessoas não sabem, ela é uma holding hoje, é um grupo, né? Então tem o grupo Negrão, que é um atacado, a segunda maior atacadista do Brasil é a Negrão. Então a Negrão, ela tem mais de 30 CDs espalhados pelo Brasil, que atende pequenos materiais de construção. E o varejo, o braço do varejo da Negrão é a Sertão, que está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela atua só no estado do Mato Grosso do Sul como varejo, né? Então, Eles adquiriram aqui, esse grupo adquiriu, são né? 6 irmãos, na verdade. Então, 4 cuidam da Negrão e 2 cuidam da Sertão, especificamente aqui no Mato Grosso do Sul. E aí, para não misturar os negócios, como eles são um atacado que atende materiais de construção, a Negrão não se colocou no Mato Grosso do Sul, né? E aí eles montaram só o varejo aqui, para não ter esse conflito de interesse e tudo mais. Bem, lá na Sertão a gente começou a fazer um trabalho forte de reestruturação, primeiro de processos. Então a gente implantou processos de inventário que não existia na empresa, processos de auditoria que não existiam. A gente trouxe parcerias com bancos, então a gente implantou o Private Label, cartão próprio deles lá também. Então a gente foi fazendo várias melhorias. Depois a gente fez um processo de reestruturação de pessoas, de capacitação, treinamento de pessoas.
E, por último, a gente fez um trabalho de expansão, né? Então, aí sim, a gente começou a fazer um trabalho de expansão, eram 4 lojas quando entrei, a gente saiu, abrir 12 lojas para o grupo, a gente fez várias parcerias com investidores, estudamos os melhores lugares para se abrir, onde tinha potenciais, e hoje a Sertão é essa potência que é. Agradeço muito a minha passagem por lá, aprendi muito e Quanto tempo contribuí você muito. ficou lá, Luciano? 12 anos. 12 anos. 12 anos Você de tinha toda essa trabalho. experiência no... Você vê, Não, eu falo que a Sertão, assim, foi uma troca muito boa, né? Eu fui aprendendo e, ao mesmo tempo, o que eu conhecia também, eu consegui passar para eles. Acho que foi uma troca muito positiva dos dois lados, né? Os dois empresários que estão lá também são pessoas fantásticas, o Marco e o Miguel. Também aprendi muito com eles, também pude contribuir muito com eles. Acho que foi essa troca que deu match, assim, sabe? Foi espetacular. Na época, a gente criou várias situações na empresa que até então não existiam e foi muito bom trabalhar lá. Aí, passado 12 anos, a gente também, a gente vê, pô, tá na hora da gente crescer, dar um fôlego maior para a nossa profissão e para a própria empresa, né? Às vezes também a própria empresa precisa renovar, precisa ter um fôlego melhor, isso faz parte do mercado. E aí, de verdade, eu não cheguei a procurar nada, eu recebi um convite de uma headhunter do mercado para fazer uma entrevista. E eu participei do processo porque eu acho que já estava na hora dessa renovação e era natural a minha conversa já com os proprietários a respeito disso. E eu participei do processo depois que eu descobri que era um convite de verdade da Leroy Merlin, que é a maior empresa do mundo no segmento de materiais de construção, né? E decoração. E aí eu fiz essa transição de empresa. Então, aceitei o desafio de ir para a Leroy Merlin. Sertão, a gente fez uma transição tranquila para passagem para outra pessoa. A Leroy Merlin foi um case muito interessante, porque foi um contrato quase de risco, né? Para vocês terem uma ideia, a loja aqui de Campo Grande, ela ia ser a primeira loja do Brasil a ser fechada. Quando eles me contactaram, falaram, Luciano, é o seguinte, gostamos muito de você e tal, mas é o seguinte, tem um risco. Essa loja está para ser fechada. A gente tem O barco tá afundando, você quer subir? Depois que você entra, aí vem o recado. Né? Mas... Chegou lá, nossa, o Leroy Merlin, que bom, então, eu acho que tá fechando, né? Mas esse foi bem esse o recado, a loja tá para fechar. E bem, falei, tá bom, vamos entender o que está acontecendo. Então eles tinham reuniões lá em São Paulo, semanais, de toda a equipe comercial, setor de compras, marketing, merchandising, para poder estudar a loja de Campo Grande para ver assim, cara, o que nós vamos fazer com a loja lá? Porque teve alguns erros, né? Acho que isso cabe e é bom um recado para todo empresário, né? Quando você vai abrir um negócio, eu acho muito importante você ter noção do ponto, que assim, é muito importante você ter essa noção da importância do ponto. Se de fato onde você está abrindo atende o seu público, é onde o seu público vai. Você não pode acreditar que a sua marca é mais forte que qualquer outra coisa, né? Acho que tem que ter uma humildade nesse sentido de ver, não, vamos estudar de fato. E na época, quando abriram a Leroy Merlin, abriram numa região que não entenderam muito a cultura local. Porque a nossa cultura aqui, cara, 20 minutos de carro para nós aqui em Campo Grande, 30 minutos de carro, é muito longe. Porque é cultural isso, aqui tudo é muito perto. E você andar de carro 30 minutos é muito longe para nós. Diferente de São Paulo, que, pô, 30 minutos eu estou no fundo de casa. Para eles é tranquilo. Então, faltou entender essa cultura, né? Então, acho que fica esse recado também, quando você for abrir uma loja, uma empresa em qualquer outra região, tem que entender a cultura local, não aquela que você já está habituado. E eles erraram, talvez, nesse estudo de cultura, mas ok, abriram a loja, um investimento super elevado, um empreendimento maravilhoso, mas uma região muito afastada de Campo Grande, que ela promete crescer, mas na época ainda estava muito longe disso. E ainda é uma promessa, né? E até bacana falar isso porque a gente vai muito pro mercado local aqui de Campo Grande. Mas quanto tempo está aberta lá a unidade? Vai fazer 8 anos. Vai fazer 8 anos. 8 anos. Dos 8 eu fiquei 6 anos. E ainda a promessa era ali o Shopping Bosque dos IPs, né? Exatamente. Eu acho que foi uma conjunção, né? Eles viram que já... O bairro Nova Lima também, né? Você vê, o bairro Nova Lima, cara, o terreno lá
era R$ 5.000, era baratinho, né? Hoje super valorizou, né? Agora tá indo os condomínios de luxo, de alto padrão, né? Tá abrindo lá, então Alphaville abriu, tem 1, 2, 3, 4, tá saindo agora os 5, 6 e 7 já, depois da rodovia. Então, o estudo de tirar aquele rodoanel, ele vai mais para frente, ele vai virar uma avenida só, né? Então, tudo isso é um investimento a longo prazo ainda para aquela região, mas que está super valorizada já. Então, quando eu entrei lá, foi esse desafio. E aí, o primeiro trabalho que a gente viu que, quando a Leroy também ela entrou aqui, ela entrou com uma imagem de preço muito elevada, né, que é outro detalhe que a gente tem que ter muita atenção, a imagem de preço nossa. Então, a gente teve que fazer um trabalho todo de mudança de imagem de preço, mudar o mix. A gente chama de primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil de preço. Quarto quartil de preço são os produtos mais elevados. Então, ela entrou com produtos de quarto quartil. Então, a gente teve que mudar todos os produtos para primeiro e segundo quartil para poder mudar a imagem de preço. Então, foi um desafio muito grande, mas fiquei 6 anos lá. Mas também foi de grande aprendizado, pude aprender muito, contribuir, mas aprendi mais do que eu contribuí para essa empresa. Caramba, isso E também deixa eu te falar, mas e a sua trajetória não acaba aí também, né? Não, Não acaba aí não. também. Aí, recentemente eu recebi ali um convite de um grupo de investidores para trazer um novo negócio para o Brasil, que não existe ainda, que é um atacarejo de construção. Então, isso já existe muito na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil é muito novo, na verdade, é a primeira empresa aí que está implantando esse modelo de negócio no Brasil. É um grupo lá de Belo Horizonte. Então, eu estou ficando nessa ponte aérea Belo Horizonte-Campo Grande constantemente. E é um modelo muito diferente. A gente vê que a gente está claramente, o cenário visível é o que aconteceu no atacarejo, no segmento de alimentar, no varejo alimentar, vai acontecer no segmento de construção ao longo do tempo. Lógico, vai levar mais tempo, mas vai acontecer, é inevitável, né? Já está acontecendo. Esse grupo mesmo a gente já abriu. Em 6 meses nós abrimos 4 lojas pelo Brasil. Então nós abrimos uma loja em São Luís do Maranhão, Maringá, Recife, Belo Horizonte. Então, a gente vê que os números são muito positivos desse modelo de negócio. É um modelo de negócio mais enxuto, que traz uma alta rentabilidade para o proprietário, para os investidores, e uma diferenciação de preço muito grande para o consumidor final. Você pega uma lâmpada vendida hoje no mercado de 9 watts, sei lá, está R$10, em média, 10, 11 reais. Quando você compra um atacarejo, a mesma lâmpada está a R$2,50, R$3. Então, é uma diferença de preço muito grande, devido a incentivos fiscais, devido à liquidez da operação. Isso é interessante nesse cenário onde você trabalhou em empresas que estavam em plena expansão, empresas que estavam com problemas, né? Empresas que estão no novo cenário, um cenário que não existe no Brasil. Eu gostaria de trazer para esse assunto a seguinte situação, até para entender o que você pensa sobre, né? Eu sou diretor de receitas na Retemax, sou acadêmico de economia, tenho formação em gestão comercial, sempre trabalhei com vendas, né? Trabalhei em vários segmentos. E a dimensão que hoje a gente encontra dentro das empresas é que os problemas podem ser vários, mas a gente sempre tem que ter um ponto de partida. A gente sempre levanta a pauta de que o ponto de partida é sempre o financeiro. Porque assim, ó, no Brasil, os financeiros das pequenas e médias são contas a pagar e contas a receber. Não existe uma base operacional bem ajustada, administrativa, nem mesmo estratégica. Só que a gente acaba combatendo muito o que se fala, sabe? Esses caras de palco, de Instagram, que eles falam assim, financeiro é gastar menos e receber mais. Isso não é uma receita. Financeiro é você saber o seu CMV, mas o que o cara faz com o CMV, o seu EBITDA e etc. Então, quando nós falamos para o empresário assim, olha, para falar de retenção, você tem que falar de gestão. E você precisa ter os indicadores, os dados, etc. Então, essa parte, né? Onde o financeiro ele vai responder muitas perguntas. O primeiro, ele começa respondendo se você pode vender mais, né? Porque gente que vende muito também quebra, principalmente por falta logística, um fluxo de caixa errado, né? Não, mas é marketing. É o financeiro que diz se o marketing está performando ou não, principalmente desde a parte
conciliando investimento, conciliando o resultado da ponta, a gente calcula o ROI, seja o que for. Então, é sempre financeiro. Explica pra gente se nas grandes empresas o ponto inicial dos planejamentos é o financeiro ou existe uma outra visão? Não, boa colocação sua. E boa observação, né? Eu até analiso bem isso. Na minha trajetória, eu peguei muitas empresas nacionais e também multinacionais, né? Então, eu passei por essas experiências aí, né? E também por essas experiências assim, de empresas com dificuldades, né? Que estavam realmente muito, assim, com uma dificuldade muito grande financeira, e empresas que estão bem financeiramente, não era esse o problema, enfim. Mas geralmente o que eu percebo muito no mercado, claramente, estava até conversando aqui com o Arthur, até de um amigo em comum que pediu uma ajuda lá para a gente poder ajudar ele um pouco na empresa. De fato, sempre se olha primeiro para o financeiro. O financeiro é o pilar da tomada de decisões, né? Até assim, na decisão de investimento. Poxa, ok, vou investir em marketing. Será que tem dinheiro para isso? Será que você tem realmente capacidade financeira disso? E qual o retorno que isso vai dar? É avaliado pelo financeiro. Então, toda a premissa de todas as empresas, sejam elas médias, pequenas, médias ou grandes, passa pelo financeiro. Eu dou alguns exemplos até da expansão da própria Leroy Merlin. A tomada de decisão nossa para abrir uma nova loja, ela passava estritamente pela parte financeira. Pela parte financeira, primeiro, fluxo de caixa nosso, como que estava, qual que era a previsão de crescimento dessa loja, qual que é o potencial de crescimento dessa região, o que ia dar de retorno financeiro. Então, não basta assim, vamos abrir por abrir para ter posicionamento de marca. Não. Qual que é o retorno financeiro que vai dar? Quantos colaboradores nós precisamos ter nessa loja para dar o retorno financeiro que a gente espera? Qual que é a produtividade de cada colaborador? Então, tudo isso deve ser calculado de forma muito minuciosa. Assim, não independe do tamanho da empresa. Outro detalhe que você falou importante, que é muito importante os empresários ter cuidado, hoje a gente percebe muito profissionais de TikTok, né? Vamos dizer assim, o nome, né? Perfeita colocação. Pode gerar recorte em cima assim. disso. E é interessante, de verdade. Você não conhece um 71 que seja ruim, chato. Você não conhece, né? Porque o cara tem uma lábia muito boa, né? Não estou falando que todos são, mas o que a gente percebe muito é muito marketing e pouco resultado. A gente percebe muitas pessoas que falam muito bem nessas plataformas, nessas redes sociais, mas quando você pega a experiência dessas pessoas, na prática, bem, aí fica bastante a desejar. E isso, geralmente, os empresários caem muito nessa armadilha. Assim, acho que esse ponto também é muito importante da gente levantar aqui. Sabe que uma DRE é um exame de sangue, né? Sim. Quando você avalia uma empresa, é a mesma coisa que avaliar uma pessoa. O médico fala assim, não, para mim você parece bem. Não é assim que o médico te avalia, né? É os números que dizem. Então, esse comportamento do exame de sangue passa por um outro contexto, que também, se você puder comentar sobre isso, quando toda a base técnica é colocada, os números saem, os dados existem, mas ele ainda não é uma informação. O que é uma informação? Depois dos dados, quais são os contextos que está sendo gerado esse número? Um exemplo, o pequeno e médio, ele tem muito disso, né? A gente sempre comenta. O que é esse dinheiro aqui que está indo para essa Maria Antônia? Maria Antônia é minha sogra, que eu peguei uma grana, a gente paga um salário para ela, para não sei o quê, para não sei o quê. Esse é um contexto totalmente respeitável. E nós, como técnicos, nós temos que respeitar esse contexto. Por quê? Aquilo é um dado. O que ele me falou é uma informação. Sobre essa informação, a gente toma a decisão. Então, assim, as empresas grandes que hoje eu vejo, elas consideram vários fatores. O principal é o que está dando resultado lá na ponta. Porque se muitas vezes uma empresa te contrata dizendo assim, nós somos empresa tal, nós temos um grande nome, somos a maior do mundo, você tem que dar um jeito. Eles não fazem isso. Sabe por quê? Porque não é esse o jogo. Ou eles te trazem para o barco te expondo tudo, né? E não estou dizendo que tem que expor tudo, mas é respeitar esse ponto. Nós vivemos, eu trabalhei em empresas multinacionais também, eu já passei muito por consultoria que bate o pé na porta, estou fazendo tudo errado e etc., mas ele não entende o contexto. Então, nessa visão, o empresário, ele não precisa saber somente se está bom ou se está ruim, ele precisa saber o quão está bom e o quão está ruim. Porque você sabendo o quão está ruim, você consegue achar a saída.
Você enxerga dessa Não, forma? eu enxergo dessa forma. É interessante que você falou esse ponto também da transparência, né? A Leroy Merlin mesmo é uma empresa que eu posso citar para vocês assim a total transparência, inclusive, que a gente tem dos números, de todos os números. Não só eu, não é só o diretor, todos os colaboradores. Todos os colaboradores sabem exatamente, inclusive, quanto está vendendo cada loja, quanto vende cada vendedor, qual que é o lucro que está dando cada loja, qual que é o resultado final de cada loja. Então, assim, puxando para esse ponto, é importante também essa transparência de resultados para todos os colaboradores da sua empresa. Eu vejo que, às vezes, o empresário ele tem um receio, né? Falar, pô, se eu mostrar, será que os caras estão achando que eu estou ganhando muito e tal? Enfim, acho que tem alguns dados que eles devem ser mostrados, devem ser compartilhados, até para que você consiga fazer com que as pessoas se sintam inseridas no negócio. Porque senão o cara vai se dizer, não, eu só trabalho lá, eu só bato ponto. Não, ele tem que ser inserido, inclusive envolvido até nas decisões quais que devem ser tomadas, né? Então, puxando para esse ponto, é importante essa transparência. A questão de dados e informação, acho que eu vejo muito a questão da importância das empresas ter um BI, né, para tomada de decisão, cara. Porque uma coisa é você ter os dados ali cru, pô, tá ali, tá, mas o que eu faço com essa informação? E o BI, eu acho que ele te dá muito mais do que um dado só, ele te ajuda quase que a interpretar os dados e mostrar para onde está indo a sua empresa, quais decisões você deve tomar, né? Então, se eu estou investindo em tal ação, se ela não está dando resultado, está dando resultado, então acho que fica muito claro isso. Os produtos que estão vendendo, que mais vendem, qual que dá mais retorno, qual que não dá retorno, qual que é o giro de estoque dos meus produtos. Então, isso é muito importante. A gente tem um controle, vou dar um exemplo para vocês, muito grande, a gente sabe exatamente assim, quais são os produtos que giram. Se a gente lança uma campanha hoje, eu consigo mensurar. Na Leroy Merlin, dá um exemplo. Eu lanço uma campanha hoje em rede social ou televisão, eu consigo exatamente ver qual foi a taxa de crescimento desses produtos que a gente anunciou. Porque não adianta você investir em marketing só por investir. Tem que dar um retorno, como você mesmo citou. Verificar, né? Tem que ser verificado isso, né? Então eu consigo saber exatamente assim, deu retorno esse produto, qual mais deu retorno e qual não deu retorno. Qual foi a rentabilidade dele, qual que é o percentual de desconto. Às vezes a gente chega para algumas empresas pequenas e médias, que eu vejo que falta muitas vezes, sinceramente, é o feijão com arroz. É o feijão com arroz. Às vezes se discute assim, vamos investir, tal, fazer, trazer aqui o ar. Gente, só feijão com arroz. Vamos ver assim, qual que é a compra, a venda, o retorno, qual que é a recorrência de compra do nosso cliente, qual que é o CRM. Às vezes não tem um CRM básico feito, não tem um sistema de atendimento básico para o cliente, não tem um Instagram ali bem montadinho. Não tem, assim, sabe o que é o feijão com arroz? Sério, às vezes a gente vê muita coisa assim, pô, está acontecendo nas multinacionais, a inteligência artificial. Gente, feijão com arroz. Tem algo que é bacana comentar com você, Luciano. Eu acho que é interessante você tá aqui. A gente tem um grande cliente lá de Cidrolândia, do e-home center. Não sei se você já conheceu o Diego Pavei. Sei quem que é. Então, lá a loja deles é fantástica. Fantástica. E a gente foi lá para pegar essa estrutura e montar, né? E aí o que você está falando faz sentido tanto para a gente, porque a gente está organizando os processos lá da empresa. Não, o Diego ele é muito visionário, só que ele entende os passo a passos. Então ele não está falando assim, ele está falando de inteligência artificial, nada disso. Ele está falando do básico, manual do líder. Super importante. Manual de conduta, manual de cultura, ponto de vista educativo. Olha só. Mapeamento de setor, como atender. Mas você vê as multinacionais, pega uma Leroy Merlin. A gente tem um manual de tudo, gente. É porque o feijão com arroz já foi feito. E aí dá para você pensar em outras coisas. Inclusive é público. Porque eu já estudei a Leroy Merlin e você consegue encontrar todos esses manuais na internet. Consegue. Que disponibilizados, se não me engano, no site deles. Eu vejo assim, eles têm uma política realmente de total transparência. Até com concorrentes. É porque a Leroy é uma empresa francesa. Eles estão muito fortes no mundo inteiro, muito forte na Europa, né? E eles têm essa cultura de transparência, até de contribuir muito com concorrentes, que é uma cultura que nós ainda não temos, é muito difícil. Então, eu vou dar um exemplo assim, pesquisa de preço de produto. A gente pede autorização e abre também para que os concorrentes façam pesquisa de preço em nossas lojas. É mesmo? Muito. Que loucura! Muito. Mas a gente vê uma dificuldade muito grande. Você vai nas lojas para fazer pesquisa de preço, pede para o pessoal fazer as equipes.
elas são expulsas. Elas são expulsas. Mas nós abrimos para todos os concorrentes. A gente chama os concorrentes para visitar a loja, a gente faz workshop dentro da nossa loja para empresários, para o concorrente. Porque É um benchmark oferecido por é vocês. importante o mercado crescer. O mercado está profissionalizado. É importante isso. Não é interessante que o mercado não seja profissionalizado, que seja amador, que não tenha uma profissionalização. Não é. Luciano, tem um livro que eu sempre falo, eu sempre vou repetir, porque ele mudou muito como eu enxergo cultura empresarial, né? Das Sim. empresas, que é um livro do Sandro Magaldi e do José Salib Neto, né? Sim. O Código de Cultura. Eu sempre falo desse livro, porque tudo que você está falando simplesmente está passando na minha cabeça sobre o livro. Ah. E o livro ele fala muito dessa ideia que aqui regionalmente as empresas têm essa interpretação de caixas pretas, escondidos, as 7 chaves, os segredos, as estratégias. E na realidade, que nem você está falando da Leroy Merlin, é a realidade do livro, né? Sim. Ele fala de sermos caixas transparentes. Exatamente. De novo, né? Eu sempre vou repetir desse assunto porque é algo que muitas das vezes os empresários não estão vendo como que isso eleva o mercado e eleva a empresa dele. Isso. Tanto para o colaborador quanto para o consumidor. É que geralmente tem medo assim, mas os caras vão copiar. Deixar uma coisa muito clara. Eu aprendi isso. Pode copiar processos, mas cultura não se copia. Não tem como. Não tem como. É isso que a gente tenta. Pode copiar o jeito, o layout, mas a cultura, gente, é uma coisa única e exclusiva. Então não tem medo de mostrar, né? O que você tem que se preocupar é criar uma cultura interna sua muito forte, de fato. E eu acho que isso passa pelo empresariado, que é necessário eles terem essa noção. Essa preocupação tinha que ser dele, né? Essa é a preocupação. Essa é a preocupação, não se está compartilhando. Exato, gente. Copiar, a gente copia tudo, é fácil. E isso a gente sempre fala isso para os empresários, mas eu gosto disso, né? Todo mundo ouve assim. Eu sempre dou o exemplo do carrinho de cachorro-quente. Tudo que nós vamos falar é um exemplo do negócio mínimo que você pode fazer numa esquina, né? Vamos lá. E a frase que você fala sempre é poderosa. E, pô, muitas das vezes você não tá vendo que o carrinho de cachorro-quente lá tá faturando, tá dando mais retorno do que você. É verdade. Esse daí, quando eu tô falando de financeiro com o empresário, tem empresas que faturam mais de 1 milhão e o empresário malemar consegue tirar 3, 4 mil. Aí eu dou o exemplo do carrinho de cachorro-quente. Porque eu sei que existe um carrinho de cachorro-quente onde o cara só trabalha à noite, ele vai lá no mercado, faz a compra dele à tarde, vai à noite, ele vende os cachorro-quente dele e ele tira 5 pau, 6 pau. Olha a diferença. Mas eu vou trazer esse exemplo para a parte de cultura, porque é um assunto também muito interessante e perfeito que a gente entrou nesse assunto. Se o cara que vende ali a gente tem uma avenida aqui, para quem é de fora, nós temos uma avenida aqui chamada Avenida Mato Grosso, ali tem uma galera que vende lanche, etc, né? E tem uns que sempre tá lotado. Se aquele cara me ensinar a fazer um cachorro-quente, eu copiar o jeito que ele faz o molho, o jeito que ele prepara a salsicha, coloca no pão e etc. E mesmo assim não é o mesmo negócio. Então por que você acredita, né? O empresário, a gente já ofereceu para empresários fazerem conexões com outras empresas. Eles ficam muito receosos. Nós somos fruto disso. Nós visitamos grandes empresas a nível nacional, multinacional, que dão sentido a tudo que a gente lê a literatura. Então, hoje, né, na nossa idade, a gente entra em empresas que têm o dobro da nossa idade, de mercado, e fala com autoridade, é porque a gente viu que deu certo em outro lugar e não é somente literatura. Então, trazendo para esse momento aqui, né, nós vamos, sexta-feira, vamos fazer uma conexão com a Boticário, né, para eles mostrarem alguns detalhes que a gente tem dúvida, principalmente na parte de fechamento de caixa geral e lançamento no sistema. Esses caras, então a gente tem essa dúvida, né? A gente falou com o grupo lá, né? Então, beleza, o que vocês querem ir na loja, vocês querem ir no escritório, querem falar com alguém, não, e etc. Pronto, resolveu sexta-feira e etc. Aí você chega lá no carrinho de cachorro-quente de alguém, fala assim, cara, como é que você faz esse molho? Tá louco, eu não vou falar pra você como é que eu faço o molho, vai que você copia, etc. Não é assim, não é verdade? Não é assim. Não, eu pego esse exemplo seu até para dar o que vem acontecendo bastante no mercado, até se você pegar de pequenos empreendedores, né? A pessoa tem um salão pegar um exemplo, salão de beleza. A pessoa tem um salão de beleza, tal, aplicação de cílios ou então de unha lá, não sei o quê. Logo a mulher começa a crescer, ela começa a falar assim, cara, eu vou começar a aplicar curso disso.
O que você mais vê hoje é a pessoa ganhando mais dinheiro aplicando o curso, ensinando outras profissionais a ter o seu salão de beleza e tal, do que realmente até gerindo o próprio salão de beleza. Então a gente percebe muito claramente isso aí. Não adianta, assim, você pode ter o conhecimento, mas a cultura ela nunca vai ser copiada. Então você tem que se preocupar muito em ter a sua cultura própria ali. Então, e também vejo que poucas empresas se preocupam nisso. Se preocupa, às vezes, muito mais em olhar a grama do vizinho do que olhar internamente. Eu sempre falava isso, assim, para todas as empresas que eu entro, eu falo o seguinte: gente, nós não temos concorrente. Não tem. A concorrência é nós mesmos, sempre. Então, todas as empresas que eu passei, sempre levei esse lema e, de verdade, sempre o concorrente era nós mesmos. Se você arruma a sua casa, faz o feijão com arroz, tá, tá no caminho certo. Agora, se você ficar olhando muito para a grama do vizinho, aí você vai desviar do seu objetivo principal. E essa questão de. Hoje a gente também tem um outro negócio próprio, estava até falando para vocês no começo, e a gente percebe na área de saúde, com cirurgiões plásticos. Hoje eu percebo, às vezes, cirurgião plástico fazendo treinamento e capacitação para outros cirurgiões, passando o conhecimento dele para outros cirurgiões. Na Leroy a gente tinha uma estratégia muito, muito interessante de fazer treinamento e capacitação para vendedores, em geral, independente da empresa que fosse. Era aberto. Então, assim, não vejo problema em você abrir a sua caixa de Pandora aí, de você estar mostrando quem você é, como você trabalha, de forma alguma. Igual você falou, tem na internet as informações lá de pessoas. Tem. Você pode copiar, mas a cultura, ela nunca vai ser copiada, tá, Leroy? Então, é muito simples isso. Não, que legal. Eu queria que você agora comentasse, Sam, porque tem muitos pontos interessantes na sua história, né, que você está falando. E você comentou agora do novo modelo que você está. Eu queria que você explicasse desse modelo, porque ele, assim, o que você está me falando? Beleza, comecei ali com banco e tal, trabalhei nisso, aí entrei no Sertão, um grande, na área financeira, depois foi como diretor geral, né, e depois na Leroy Merlin, uma grande empresa, e com business próprio agora. Isso. E isso é muito interessante, porque, na minha visão, eu faço, mas deve ser. Eu queria entender isso. Estou perguntando para você. Eu queria entender isso. Qual que é a diferença de estar numa empresa numa empresa grande, né? Você ser um diretor, de hoje você ser o proprietário, né? Isso é muito legal, só para fazer uma consideração, tá? Você fundou a empresa também. Foi. Executivos, eu sei disso. Pode ser que não sei se você vai concordar. Executivos não são empreendedores. Tem muita diferença. Tem muita diferença. E muito executivo, a hora que vira empresário, se ferra, se lasca, né? Porque existe uma diferença muito distante. Comenta sobre o seu business e comenta sobre essa questão. Não, acho que é boa. Eu acho que um papo interessante para microempreendedor isso, né? Acho que para quem quer empreender, né? Uma boa fala sua é justamente isso. Não é porque você é um executivo de uma grande multinacional que você vai ter sucesso no seu empreendimento. Desde que você saiba dividir muito bem as coisas. Uma coisa é você estar no multinacional com um capital muito grande de investimento, tem toda a tecnologia do seu lado, você tem as melhores ferramentas. O processo está montado. O processo já está montado. Os BIs que, poxa, entrega para você. Você aperta o botão, pá, quero saber o bairro Aero Rancho, quantos clientes compraram o mês passado na minha loja. Botão, relatório já sai. Sei se o cara comprou, de quantas famílias tem na casa do cara. Detalhe, é uma coisa absurda de informação. Quando você abre um pequeno negócio, cara, você não tem informação nenhuma, você não tem esse capital para investir, você não tem. Você pode contar, às vezes, com assessoria de empresas para te ajudar, e eu sempre recomendo. Se você puder, sempre tem assessoria te ajudando para abrir uma empresa, para um novo negócio. Como eu tinha um grande conhecimento, a gente decidiu abrir uma empresa voltada para a área de saúde. E por que surgiu a ideia de abrir essa empresa para voltar para a área de saúde? Minha esposa ela passou por uma cirurgia plástica de implante mamário, e ela teve muita dificuldade em casa, quando ela voltou da cirurgia, né, que ela fez o repouso em casa, não tinha posição para deitar, não tinha como dormir, tinha que colocar vários travesseiros, mudava a posição, tinha que ajudar ela a levantar da cadeira, então foi muito difícil. E a gente veio sempre perguntando, será que não tem uma solução para isso? Dessa dor surgiu a solução, que a gente começou a alugar
poltronas elétricas para pessoas que passaram por cirurgia plástica. Então, a gente viu um nicho de mercado muito interessante, a gente fechou parceria com várias clínicas, e aí foi uma decisão também estudada, falando, não vamos divulgar para o público final, porque é um nicho tão novo, que as pessoas nem sabem o que ela precisa ou que ela vai precisar daquilo. Então, a gente foi fazer um trabalho gradativo junto às clínicas, nos bastidores, B2B mesmo, falando ali, convencendo inclusive os médicos da importância disso. Alguns já sabiam que isso era importante. E a gente fechou uma parceria de fazer esse trabalho. Então, várias cirurgias plásticas hoje aqui na cidade de Campo Grande já são incluídas no pacote das clínicas dos médicos. Então, ela sai da casa dela, quando ela sai de cirurgia plástica, a gente leva na casa dela essa poltrona que fica lá com ela 7, 12 dias, 15 dias, 30 dias, dependendo da paciente, dando esse apoio no pós-cirúrgico dela. Então, é um segmento novo, é um segmento voltado para a saúde, mas é um desafio, você é um pequeno empresário, por mais que você tenha conhecimento, você tem que estudar o seu segmento, estudar seus clientes, estudar seus concorrentes, estudar o mercado. Cara, eu tenho que fazer, a parte financeira é muito importante. Então, assim, vamos crescer, é hora de crescer? Poxa, mas a gente tem capital para crescer agora? O negócio já está sustentável, não? Então, todos esses estudos, assim, a gente volta, senta lá e estuda detalhe por detalhe. Não, é simples. Eu vejo com bons olhos isso, né? São vários os fatores, desde você poder fornecer para o hospital ou para o médico um esquema de pós-venda, Sim. o pós-operatório se tornar um pós-venda na experiência do cliente. Eu vejo uma lacuna, porque isso é uma desinformação. Eu estou vendo bastante gente colocar silicone, eu estou vendo bastante gente fazer implante de cabelo, mas eu nunca vi alguém falar desse ponto, né? Ou ele não teve contato com isso, ou ele realmente sofre, que é sentar numa cadeira de corda, etc. Um outro fator que é o fato de ser aluguel, né? Isso. A locação, ela é um processo muito democrático, né? Você não tem ou não precisa do ativo total para poder adquirir um material, né? Isso. Então, a pessoa ela não precisa fazer o investimento que você fez, sendo que ela vai ficar ali 5 dias, 10 dias, né? Eu não entendo direito, mas imagino isso. E esse foco de vocês, principalmente nesse tipo de pessoa, é muito interessante porque não é se precisar, ela vai precisar. Aí fica a escolha dela, questão de optar ou não pelo conforto, né? É, é muito interessante esse segmento, porque assim, a gente começou bem devagar, mas ele começou a explodir assim, rapidamente. Assim. Justamente isso. Uma das estratégias que nós utilizamos muito olha só, junto às clínicas dos médicos, a gente ofereceu que ele pudesse oferecer isso como um serviço a mais para os pacientes dele, que a gente nem aparecesse. Não precisa minha empresa aparecer, não. É você que está oferecendo isso para sua paciente. E muitos estão fazendo dessa forma. Então, ele oferece serviço ou porque ele quer atender mesmo, ele quer, cada cirurgia custa 30, 40 mil reais, né? Então ele dá de brinde para a paciente dele, para um cuidado pós-cirúrgico. Porque o que a gente aborda, o que é? É de cuidar de toda a jornada do cliente. Então quando a gente chega para falar isso, é da jornada, e todas as empresas têm que se preocupar com a jornada. Então assim, não é só o ponto de chegar, escolher o médico, escolher a clínica, fazer a cirurgia, e acabou ali. Não. Quando acaba, tem um outro processo, que é o pós-operatório, que é a recuperação. E essa lacuna, ela estava sem cuidado. É onde nós estamos entrando. Não, nós vamos cuidar para vocês desse pós-operatório. Nós vamos oferecer serviços que possam apoiar as pessoas no pós-operatório. Então, com esse argumento de jornada de cliente, as clínicas entenderam isso e eles estão fechando a parceria com a gente. Então, é muito interessante isso. Mas tem uma quando estava começando essa carreira de consultor empresarial, eu atendi uma clínica de transplante capilar lá da Bahia. Né? E aí, a maior dificuldade foi construir a jornada do cliente, do paciente, né? Do caso a gente desenvolveu um setor chamado sucesso do paciente. Olha só que legal. Né? Então, aí era uma enfermeira que já era com muita experiência para acompanhar, né? Entrar em contato, né? Para tirar as dúvidas, porque gera muitas dúvidas. Né? Sim. Pra você ter uma ideia, a gente acompanha, e aí que está um diferencial, a gente leva o produto, deixa com a paciente, a gente fica em contato com ela via WhatsApp, a gente leva um produto complementar, que é um travesseiro triângulo, para melhorar a posição dela. Se ela não se adaptar com a poltrona, a gente troca a poltrona, sem custo para o cliente, a gente vai. Então a gente se preocupa bastante do começo ao fim, até o dia que ele termina o tratamento dele de fato. Isso vem dando muito certo, a gente vem ampliando agora nossos produtos, a gente está indo agora para
aluguel de cadeiras de rodas, aí mudando um pouco o nicho, né, ampliando mais, mas para cadeiras de rodas, camas elétricas, muleta, andadores, oferecendo um serviço de home care de verdade. Então, muitas pessoas precisam desse serviço em casa. Então, a gente está se preparando agora para entrar nisso e futuramente aí abrir uma franquia pelo Brasil todo. Faz sentido para o modelo, porque é algo pontual, muitas das vezes pode ser pontual, né? Então, a necessidade ali você está gerando tipo um Uber do que Não, como o Miguel falou, às vezes assim, não vale a pena você investir. Vamos supor, uma cama elétrica está R$10.000. Você vai pagar R$10.000, às vezes você vai usar assim 30 dias, né? 60 dias, não compensa. Então vale a pena alugar, né? É uma poltrona, pô, R$5.000. Vale a pena, você vai usar ali 10 dias, 15 dias? Não compensa. Então, o aluguel resolve muito isso, né? E é um segmento que cresce muito no Brasil, a questão de aluguel, né? É uma opção democrática. Hoje qualquer prestação de serviço é muito difícil escalar, né? Consultoria e etc. O cara que instalar, mas essa você vai conseguir escalar. Olha, estamos nessa luta aí para escalar assim. Agora a gente está querendo vender também os produtos, também, que tem muitas pessoas que querem comprar, né? Então a gente também está entrando nesse segmento de venda. Mas a ideia é escalar e oferecer esse modelo de negócio aí para o Brasil todo. Tecnologia, a gente está investindo muito na jornada do cliente também. É o que eu falo. Até no nosso negócio, lógico, a gente tem que investir muito nisso. Então, como o cliente chega em nós, agora a gente está partindo também para o consumidor final, mostrando a necessidade desse produto. A gente investe muito em questão no sistema de WhatsApp para receber cliente, para agendamento, para retirada do produto. Então, a gente vem investindo bastante nisso aí, para poder oferecer a melhor experiência possível para o cliente. E quando você pega o Google Review, você viu os comentários das pacientes, a nossa nota é 5, que é coisa difícil de você conseguir. Todos elogiam muito, mas é porque a gente teve um cuidado, um detalhe realmente dessa jornada do cliente, que fica para todas as empresas, eu acho que esse conselho também. E essa experiência você pegou também da Leroy? Peguei muito da Leroy. A Leroy... Quando eu estava lá, estudando você ali no LinkedIn, né? Eu estava dando uma olhada nesse foco do omnicanal. Né? Isso. Omnichannel, né? Então essa é uma preocupação grande sua, né? Isso, muito. Eu sou bem focado no Omnichannel, né? Omnichannel, para quem não sabe, é a integração, é a fluidez de todos os canais, né? Canais físico, o off e o on, tá? Totalmente integrado, no qual não tenha nenhum atrito e o cliente consiga, ele pode escolher um produto via WhatsApp, começar a escolher ali a compra e finalizar a compra dele no site, ou finalizar a compra na loja, ou finalizar a compra no telefone. E vice-versa, ele pode começar pelo site e finalizar no telefone a compra. Então, é uma integração de todos os canais, né? Então, onde a gente estuda toda a jornada do cliente, como que ele chega, como ele fez para chegar nesse canal. E para mim foi uma experiência muito boa na Leroy, acho que é uma empresa muito especializada nisso, muito focada. As empresas falam muito hoje em dia, já não é de agora, que tem que ter o cliente como um centro do negócio, né? Eu acho que é um... Cliente-centrismo, né? Exatamente. Mas uma coisa eu vejo assim, na prática, não é bem isso que acontece na maioria das empresas. No discurso, sim, na prática, nem tanto. E não estou falando que quando é ter o cliente no centro do negócio, é falar que o cliente tem razão em tudo. Não não tem nada a ver com isso, inclusive. Tá? É quando você tem o cliente no centro do seu negócio, todas as suas decisões elas são baseadas no seu cliente, no perfil do seu cliente, na tendência de compra do seu cliente, o que ele prefere. Então, vou dar um exemplo. Como que as lojas da Leroy Merlin são montadas? Ela é montada única e exclusivamente baseada no cliente, mas em todos os detalhes. Então, todas as lojas que você entrar, quando você entra e olha uma gôndola, a posição, a ordem de cada produto, ele foi colocado através de uma pesquisa feita, como é que o cliente vem escolher aquele produto. Vou dar um exemplo. Eu vou lá, vou comprar um piso cerâmico. Então, o piso cerâmico é feita uma pesquisa. Como que o cliente vem comprar o piso cerâmico? Ele vem comprar pelo preço, pela cor, pelo tamanho, pelo uso dele, interno e externo. Baseado nessa pesquisa, a gente monta todas as gôndolas dos produtos. A lâmpada, o cara vem comprar pela voltagem, pela luminosidade, pelo tamanho, pelo preço. Feita a pesquisa, a loja é montada conforme o produto, o cliente vem buscar aquele item. Então, pensa você, o estudo que é feito, são 35 mil itens, item a item, para montar uma loja.
Então não é montado assim, eu vou montar porque eu gosto, esse produto aqui é altamente rentável. Não, não. A gente monta conforme o cliente vem comprar o produto, como ele vem escolher o produto dele. Se observar, geralmente, na maioria das lojas de materiais de construção e até de outros segmentos, quando você entra numa loja, ela está dividida por fornecedor. Então, tem o fornecedor lá que tem a gôndola dele, que tem a ponta de gôndola dele. Vai na Leroy Merlin e vê se você vê alguma placa de fornecedor. Não, não é o fornecedor que é o centro do nosso negócio, é o cliente. Essa visão, acho que quando você percebe isso, você vê claramente que essa é uma empresa voltada pro cliente e não pro seu fornecedor, que a maioria das empresas você vê é voltada para o fornecedor ou para o outro fim, mas não para o cliente. Isso é incrível, sabe que uma das coisas que me fez, pelo menos, amadurecer, e quando eu conheci o Arthur, eu vi que ele também fazia essa coisa, era estudar negócios, né? Então, era sempre, eu tinha sempre um caminho, quando eu via de alguma grande empresa, via qual foi o ponto que fez eles crescerem, qual foi o momento que eles cresceram, por que que cresceu, o que que o CEO fala, sempre tem frases do CEO e etc, né? Um dos pontos, uma das empresas que são um grande case que apostaram no Omnichannel é a Magalu. E a Magalu, quando ela começou a trazer a ideia de renovar, de se reestruturar, e eles partiram para o IPO e etc., o Omnichannel foi uma das situações onde eles tinham uma coisa muito sincera, né? Não é a Luísa Trajano que reestruturou, não foi ela, né? Foi os filhos dela, foram as pessoas que eles trouxeram, mas ela aguentou durante muito tempo, que é um mercado que a gente sabe que ele cresce muito, mas também para ele acabar com uma empresa é muito rápido, né? O Omnichannel, ele é uma forma de abraçar de forma democrática também, a palavra democracia a gente falando aqui, né? O cliente. Porque considerar o fato de que não é só jovem que compra na internet, também pode ser uma senhora que cai no Instagram ou cai no YouTube, um comentário no YouTube, eles respondem no canal deles, né? E delegam para alguém fazer o atendimento. E todos esses multicanais a fim, principalmente, de abraçar o cliente, mas o que o que traz essa questão do trazer o centro para o cliente. Por quê? Qualquer pessoa é um cliente, é um potencial cliente, né? Então, o Omnichannel faz isso e tem grandes empresas que já praticam isso. Então, aqui para o pequeno e para o médio, né, talvez você não tenha corpo para instalar um Omnichannel, mas saber que todos os canais são canais, hoje, principalmente quando a gente pode falar um pouquinho hoje sobre comercial, mas saber que todos os canais são canais, todos os clientes são clientes e esse negócio de lead qualificado é um negócio agora, assim, sabe? Antigamente, vendedor, meu irmão, era qualquer um. Caiu na frente, era vendedor, era cliente, entende? Aí a gente foi se perdendo com isso, né? Agora, só esse ponto também sobre que você falou que é muito incrível na Leroy Merlin, né? O que eu percebi com o tempo, né? Eu tive a oportunidade de viajar por várias cidades, conhecer bastante negócios. Eu percebi o mesmo comportamento. Eu não sei se isso é uma percepção somente, onde eles estruturam a loja para você percorrer um caminho, né? É diferente de um mercado, que eu posso entrar por um corredor, ir no açougue e sair. Não, eles fazem com que você ande, né? Começa pela decoração, e um negócio muito incrível na parte da decoração é que você vê, por exemplo, vocês estão vendendo um quadro, ele está pendurado na parede, tem ali a parte, iluminação está pendurada, então o cliente tem a experiência de olhar o lustre pendurado, né? Quando a gente vai nessa caminhada ali, aí, outras coisas como piso cerâmico, revestimento e etc. Muitas vezes aí você tem a portas, aí você entra nas ferramentas que são produtos mais caros, né? Tendem a ser mais caros, e outras coisas como o piso, grama sintética no chão, sabe? E nos negócios, essa dificuldade de expor, essa dificuldade de fazer o cara ver funcionando, é um negócio que não acontece nos pequenos e médios. Então, eu não sei se existe uma receita para isso, mas eu queria muito que você considerasse esse fato do expositor, né? Cara, esse tema é muito interessante, porque assim, eu vejo mais do que um expositor, é uma experiência. É uma experiência, né? Por que geralmente a gente faz esse tipo de estratégia de montagem de loja? Por que elas são montadas assim, de fato? E aí fica o recado bem claro, assim, acho que você expor produto e preço, isso está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso, não tem. Às vezes eu fico vendo assim, algumas empresas falam, pô, mas o movimento está ruim, as coisas estão ruins e tal. Bem,
tem vários fatores para estar dessa forma, né? Mas você pode ter certeza que um deles é que a sua empresa não oferece experiência ao consumidor. Tá? Produto e preço, qualquer empresa faz. É a coisa mais simples que tem. Então, pôr o produto na gôndola e preço é o mais simples que tem. Mas quando você coloca o produto e coloca uma exposição desse item, o cliente, quando ele entra na sua loja, ele tem que se inspirar na loja. O varejo hoje, ele está se tornando o futuro do varejo. Futuro não, é a realidade do varejo já, lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil também, não está longe disso, é que cada loja ela se torne um entretenimento, ela se torne uma fonte de inspiração para as pessoas. Essa questão do online, ele está muito forte e veio para ficar, já é uma realidade. Não vai acabar com o físico, mas é justamente a questão de omnicanal. Omnicanal não é só questão de canais de venda, mas também até a sua loja. Sua loja tem que estar integrada com o online. Eu vejo muitas empresas, às vezes, no site está divulgando uma coisa, você entra na loja, você não encontra o produto. Nossa. Eu Isso falo, é gente, trágico. é duas empresas diferentes e é básico. Tá no banner principal do site, quando você entra, não tem um produto, ou está escondido, ou está na gôndola como se fosse um produto normal. Então tem que ser uma continuidade. Se você for ver um lançamento do produto nosso em banner da Leroy Merlin, quando você entra na loja, ele deve estar os primeiros produtos expostos. Porque o cliente, viu lá, viu aqui, vai levar. Ele ouve na rádio, ele vê na TV, ele vê no YouTube, ele vê na rede social, quando ele entra na loja, tá lá. É uma continuação. Né? E essa estratégia da gente colocar produtos expostos de forma como eles são aplicados, como eles vão estar na realidade, é porque inspira as pessoas. Ele olha aquele banheiro montado, ele fala, pô, aquele piso, aquele revestimento, fala, cara, eu quero isso na minha casa. Os clientes entram lá e falam assim, eu quero da forma que está. Do jeito que está montado, eu quero levar para minha casa. Então, porque você inspira as pessoas. Por isso que passa para a questão da experiência. Ah, mas a nossa loja, a minha empresa, que é pequena, não tem espaço, ok? Mas quando eu falo de experiência, não é só questão de exposição. Eu vou dar um exemplo. A Leroy mesmo, uma das estratégias que a gente utilizou para ela não ser fechada, na época, primeiro que ela não era muito conhecida, as pessoas não entendiam muito, e era longe. Qual que foi a estratégia? Eu falei, gente, vamos fazer ações aqui, inclusive que não tenha nada a ver com materiais de construção, mas que traga as pessoas, que tenham uma experiência aqui. Então, uma das primeiras ações que nós fizemos foi lançar um festival de slime. Sabe aquela massinha de criança? Na época estava. Não é possível. Juro para vocês. Fizemos um festival, anunciamos num site de notícias aqui. Cara, o site ligou para a gente reclamando a quantidade de ligações que tinha por causa do festival. E não tinha mais vaga. Olha que loucura. Tinha alguma coisa a ver com o meu negócio? Era venda de produto de preço? Não. Mas as crianças tinham que ir, os pais tinham que ir. Então ia a família toda. Consequentemente, se vendia. A venda é uma consequência. É uma consequência. Não é o final. Não é o que isso. Não tem que ser buscado. É uma coisa de louco. A gente pegou e lançou no carnaval um carnaval para as crianças à tarde, com várias atrações. Cara, nós tiramos a parte de jardim inteira e montamos um espaço só para o Carnaval das Crianças. Bom, mas lotou. Lotou os pais, todo mundo. Com pipoca, algodão doce, música. Gente, virou um entretenimento. A gente fez um festival de disputa de robôs na loja. Cara, não tinha como estacionar. E olha que ela era longe, era difícil, as pessoas não gostavam de ir. Não, é pequeno, juro. Uma coisa absurda. Os caras do shopping, eles passavam e falavam, cara, o que vocês estão fazendo? Juro, eles perguntavam pra gente. Então, assim, a gente começou a criar, e isso cabe em qualquer negócio, eu falo para você. Não é assim, o que não pode é se acomodar, às vezes, assim, não tem como fazer, ou vida difícil. Tem como. Tem que usar a criatividade, tem que ter uma boa assessoria, tem que ter pessoas te apoiando. A gente fez um curso, a gente só fazia nos sábados, de como cuidar das orquídeas. Nossa, isso daí deve dar muito leite. Absurdo. Eu conheço umas 10 mulheres que estariam lá. Exatamente. Consequentemente, consequentemente, vendia, gente. Com certeza. A gente tem produtos de cozinhas. A gente fazia lá a cozinha para as crianças. Como fazer uma pizza, como fazer um negócio. Então, assim,
o que eu vejo muito é a questão o que você está propondo de experiência para o seu cliente. Né? Sim, Luciano, olha, eu tenho um case falando dessa situação, porque a gente cita Leroy, mas isso é em vista de vários negócios, né? Sim, sim. A gente está mexendo com a reforma do nosso escritório lá, né? E aí nós partimos do que era uma edícula para um prédio que, sei lá, é 3 vezes maior, 4 vezes maior que o nosso escritório hoje, né? E aí começa-se chama pedreiro, chama pintor e aquela coisa, né? E aí eu falei pro Arthur, eu fiz engenharia, né? Então eu gosto dessa parte de desenhar e escrever como é que vai ser. Aí eu falei pro Arthur, vamos colocar piso vinílico aqui, porque ele é acústico, né? Não pega fogo e etc. Mas assim, é porque eu acho bonito, né? Aí o Arthur, não, Sim, beleza, vamos fazer e etc. Aí chamei lá, a gente começou aí os caras lá e eu ficava conversando com eles, etc. Aí um falou pra mim, bem assim, perguntei pra ele, você instala piso vinílico? Ele falou, cara, eu até instalo, mas é melhor você vir lá na Leroy Merlin se os caras têm. Ó o que ele falou, eu te contei isso? Não? olha só. Aí, se os caras prestam esse serviço, porque pode ser que prestem, ou eles têm alguém que faça. Eu falei, beleza. Aí eu entendi o porquê que aconteceu. Ele falou que ele passou por um curso lá de textura de parede, etc. Agora, sabe o que o cara faz? Ele recomenda. Perfeito. Entendeu? Ele não falou pra mim e ver o melhor preço. Ele falou, vai na Leroy que provavelmente Serve para qualquer empresa esse modelo, esse exemplo seu. Para qualquer empresa. Na Sertão a gente... gerou um vendedor. Não, na Sertão a gente, com parceria com o fornecedor, chamava Souvenir, e a gente tinha a Universidade do Pintor. O cara recebia um cartãozinho que ele participou dessa universidade, ganhava um chaleco, ganhava uns brindes, ganhava um certificado. Isso fazia com que o pintor, o profissional lá final, que inclusive é ele que toma a decisão às vezes de compra do produto, ser fiel à empresa. Então a gente fazia muito isso. Na Leroy a gente faz curso constantemente para os profissionais, porque você fideliza, inclusive, o profissional final a ser fiel a você. Ele começa a te recomendar. É legal você falar esse negócio de Leroy Instala, né? Porque também é uma sacada muito boa que a gente identificou, que cara, a venda só de produto, preço é uma coisa que qualquer um faz, né? Então, se eu tenho uma tinta, vamos dizer, Souvenir, qualquer outro boteco de esquina vai ter, não importa. Para você diferenciar disso, começou a oferecer o serviço da pintura, o serviço da instalação, porque é um diferencial que hoje nenhuma empresa oferece. Mas voltando aqui, oferecer esse tipo de formação, que é uma experiência para profissionais, para o seu público final, você pode ter certeza, se você investir nisso, você vai ter um resultado muito positivo. Vocês têm... o lema de vocês é reter cliente, né? Então, o que eu dou muito de conselho é a tendência, é uma tendência, já é uma realidade, para você reter cliente hoje, você tem que criar quase que uma comunidade. Então, você tem que criar comunidades. A gente fazia muito isso. Então, todos esses cursos que a gente oferecia, de jardinagem, de pintura, de cozinha, a gente montava uma comunidade das pessoas que participavam, porque são pessoas que gostavam daquele tema e a gente fazia uma comunidade. Depois a gente incentivava essa comunidade a ter vida própria, das próprias pessoas pedirem quais cursos que eles queriam, quem tinha conhecimento deles fazerem o treinamento por conta própria na nossa loja. Então, quando você cria comunidades, você tem uma fidelização absurda. A estratégia mais utilizada hoje no mundo é criar comunidades. Sam, eu acredito realmente, né, que a gente vai ter que chamar de novo. É mesmo. É bastante coisa para falar. Tem muita coisa para falar e assim, senão esse episódio fica extremamente longo, né, objetivo aqui. Sim. Mas eu gostaria de deixar aqui um convite para você vir novamente para a gente poder tratar só sobre comercial, vendas, que eu acredito que é bem bacana, que a gente tratou mais assim sobre modelos de negócio, sim. né? Então, quero agradecer a sua presença. Na verdade, ultrapassou muito minhas expectativas. Obrigado. Porque eu não tive esse momento de conversar com você, né? A gente nunca teve. Foi. Né? E aí, só de conversar lá embaixo, putz, esse é o cara. Que isso, obrigado. Eu falei, esse é o cara. Não, foi muito assertivo, porque assim, ano passado a gente chamou grandes empresários e a gente falou, cara, a gente precisa realmente elevar o nível, cada vez mais. Né? Falei assim, talvez o Luciano possa ajudar a gente. Poxa, obrigado. Talvez o Luciano possa ajudar a gente, né? Então,
uma vasta experiência, né, em grandes empresas, né? Não que os outros não eram isso, Sim, pelo contrário, mas assim, veio agregar bastante o que era uma dúvida minha, sou uma dor minha, porque hoje empreendedor, né, antes diretor, então assim, putz, foi perfeito. E a gente comentou que na mudança da segunda temporada, a gente apostaria em pessoas que fizeram grandes trabalhos dentro de empresas, porque o empresário, muitos dele, e tá tudo bem também, chegaram sem saber como. Eles têm grandes empresas incríveis, mas eles, cara, não foi num livro que ele conseguiu. Ele foi na raça. Então, somente a raça muitas vezes é difícil. Então, e a técnica? E os caras de dentro de empresa, sejam executivos, sejam grandes gerentes, eles também têm muito a contribuir. Muito, sabe por quê? Porque eles são realmente a ponta. E a ponta sabe o que acontece. A gente fala muito sobre isso na parte quando a gente vai trabalhar sobre cultura e retenção de colaborador. Não busque inovação. Pergunta para o seu colaborador primeiro o que ele acha que poderia mudar no processo. Tem muito a contribuir. Então, também deixo meu muito obrigado para você. Tem várias coisas que eu gostaria de conversar contigo, né? De verdade, principalmente porque eu tenho muito carinho pelo varejo. É uma galera que sofre muito, muito mesmo. Tá sofrendo. Mas obrigado, viu, Luciano? Obrigado, meu. Obrigado, Arthur. Legal, Luciano, quero que você deixe suas redes sociais, né? E deixe uma palavra, condensar o episódio de hoje. Acho que é bacana você finalizar com essa palavra, né? Deixar suas redes sociais e depois finalizar com essa palavra, que eu acho que vai virar a chave de muita gente. Tá. A minha rede social é bem simples, é @LucianoLopesTX. Então tá no e-mail, LinkedIn, Luciano Lopes TX, vocês vão encontrar facilmente lá. Eu não sei se é uma palavra, mas um conselho, nada tão assim extraordinário, mas que muito importante que muitos não fazem. De verdade, façam o feijão com arroz. Façam feijão com arroz. Eu não vou dar outro conselho, porque não tem como você fazer outra coisa se você não fez o básico. Faça o básico bem feito, tenha pessoas te apoiando, boas assessorias, profissionais realmente capacitados. Não acredite muito nesse marketing de TikTok que tem hoje em dia. Acredite em profissionais realmente capacitados que você tem grande chance de ter sucesso. Antes de pensar fora da caixa, tenha a sua caixa. É verdade. A gente foi dar uma palestra, aí eu falei isso, o pessoal compartilhou e etc. Mas é verdade, é muito carinhoso e muito honesto isso que você falou. Tem um arroz com feijão, tá bom? Pessoal, foi incrível ter vocês aqui, tá? Eu espero sinceramente que você não tenha esquecido o like, porque valeu demais a pena, demais. Vocês sabem que o nosso propósito aqui é elevar o nível dos pequenos e médios, principalmente no campo do amadurecimento, porque não é fácil. Empreender é selva, como a gente sempre fala aqui, né, Arthur? E a gente fica muito feliz. Aguardamos vocês no próximo episódio. Até mais. Valeu!